Maravilha, glória a Deus. Vamos para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Glória a Deus, maravilha. Mateus capítulo 26. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 1 e verso 2. Mateus 26, verso 1. Quando Jesus terminou de dizer todas essas coisas, disse aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Verso 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhe ele: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: o que come comigo no mesmo prato, esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído, melhor seria se não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. Então ele tomou o cálice e, tendo dado graças, deu-o aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, que saiamos daqui edificados, exortados, consolados, cheios do Espírito Santo, curados, sarados, temendo mais ao Senhor e querendo honrá-lo como Ele é digno de toda a glória e toda a honra. Amém, glória a Deus, aleluia. Podeis sentar. Meus queridos e amados irmãos, as coisas de Deus, elas são, a Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 29, no verso 29, que as coisas que são reveladas pertencem aos homens, mas as encobertas pertencem a Deus. Tem coisas que são encobertas, tem coisas que não são reveladas, muitas das coisas não são reveladas, e a gente anda pela fé, né? Então a palavra do Senhor, as coisas de Deus, a maior parte é um ato de fé. A fé também não é cega. A fé não é cega. A fé também ela faz a gente entender algumas coisas e algumas coisas você fala: rapaz, é isso. Mesmo que a gente não saiba explicar, né? A Bíblia, por que Deus permitiu? Por que Deus não permitiu? Por que Deus... Então tem coisas que a gente é muito limitado. Nós somos muito limitados. Mas nós devemos acreditar que existe alguém assentado no trono. Amém, aleluia? Que as coisas não estão assim, largadas, jogadas, né? De qualquer jeito, não. Existe alguém
assentado no trono. Então nós acreditamos num Deus maravilhoso, glória a Deus, aleluia. Mesmo que a gente às vezes não entenda, mas a nossa mente é muito pequena. A Bíblia fala, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala que por hora a gente conhece em parte, mas a gente ainda vai conhecer como as coisas de fato elas são. Por hora a gente conhece em parte. Então a gente não conhece o todo, conhece em parte. Então o Senhor, Ele fez o homem. Antes de fazer o homem, Ele fez a terra, fez tudo maravilhoso, tudo lindo, e colocou o ser humano ali. Até hoje, né, as religiões, algumas religiões, tentam explicar de uma outra forma, que você fica assim até mais assustado, até, né, e a ciência também tem as suas maneiras de explicar. Mas Deus também, a ciência, ela, na verdade, ela não é maior do que a Bíblia, nem maior do que a fé. Ela, para quem depende do ponto de vista, ela deveria ser uma ferramenta que viesse a ajudar a entender um pouco das coisas que estão por aqui, que estão por aí, né, as coisas de Deus e tal. Não é aquele confronto, né? Não, se eu não ver, eu não acredito. Eu tenho que, né, tem coisas que você não explica. Tem coisa que você não explica, né? Um cérebro igual ao nosso, né? Igual ao dos homens, igual ao das mulheres, uma mente poderosa dessa, amém, aleluia? As irmãs glorificam a Deus por isso, tem uma mente poderosa aí. Então Deus nos fez a imagem e semelhança dele, olha que coisa bonita. Então Ele não fez a gente igual a Ele, mas nos fez a imagem e semelhança dele. Fez todas as coisas, e a Bíblia fala que Ele resolveu fazer a gente. Imagina bem, Ele faz os céus, faz a terra, faz os animais e tudo, e a Bíblia fala, é muito bom, foi muito bom, muito bom, muito bom, e ficou o Pai, o Filho e o Espírito Santo lá, ficou muito bom, maravilha. Aí Ele falou, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí fez o homem, aí fez a mulher também. Vamos ver o que vai dar isso. E está dando o que nós estamos vendo hoje aí. Mas o plano de Deus será cumprido, o propósito de Deus permanecerá. Alguém quis frustrar o plano de Deus, né, quando ofertou o pecado para o homem. A gente, conforme eu sempre falo, o pecado, nós não temos noção do que é o pecado. O pecado afastou o homem de Deus. Bagunçou a nossa mente, nosso físico, bagunçou a terra. A Bíblia fala que a terra geme, a natureza geme, aguardando a revelação dos filhos de Deus. A natureza geme, aguardando a revelação. A Bíblia fala, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram, afastados estão da presença de Deus. E Deus poderia fazer tudo de novo, cancelar aquele Adão lá, e cancelar essa humanidade inteira, e falar, começar do zero, e ninguém nem ia ficar sabendo, nem ia. Mas Deus falou, não. A Bíblia fala também no profeta Isaías, Deus não começa nada sem antes terminar. Parece meio esquisito, né? Deus não começa nada sem antes terminar. Deus, antes de começar alguma coisa, Ele já viu o fim da coisa. Ele só começa porque Ele já terminou e viu que deu certo. Amém ou não? Deus só vai começar uma coisa porque Ele já viu que deu certo. Mas como que Deus começa então? Depois que Ele já viu o final. Então quando Deus olhou para a sua vida, olhou para mim, Ele falou, rapaz, deu certo. E na hora que os espermatozoides foram lá para fecundar o óvulo, Ele falou assim, vai chegar esse irmãozinho, essa irmãzinha primeiro, porque vai dar certo. Aí você chegou lá, amém, aleluia? Eu cheguei lá. Então vai dar certo, amém? Você confia no Senhor, vai dar tudo certo aí. Apesar das lutas, apesar das guerras, das batalhas, já deu tudo certo. Você acredita sim ou não? Às vezes não está dando certo do jeito que você queria que desse. Porque se você está diante de Deus, o seu jeito
nesse momento não é o melhor de Deus. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. Por isso que não está dando certo ainda, porque talvez não seja o momento, não seja a hora, e não seja desse jeito. E se você está passando aí por um momento difícil, uma situação complicada, que você não entende, né? E tem gente que fala assim, eu sou fiel, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu sou isso, aquilo, e está acontecendo isso na minha vida. Então Jó também poderia dizer, eu sou dizimista, eu sou fiel, está acontecendo isso na minha vida. E Deus não revelou nada para ele. Mas deu tudo certo, amém? Aleluia. Ele viveu muito para ver as bênçãos que Deus deu para a vida dele, apesar de tanta coisa que aconteceu. Mas por que aconteceu aquilo também? Deus não explicou. A Bíblia não mostra em momento nenhum que ele explicou para Jó. E ele não explicou nem para nós. Muito. Ele explicou só em parte, mas não muito também. Cabe a ele lá. Então, meu querido, o Senhor Jesus, quando você olha para o Antigo Testamento, você vai ver assim, Antigo Testamento e Novo Testamento. Na verdade é Antiga Aliança e Nova Aliança. Antiga Aliança e Nova Aliança. Deus poderia fazer do jeito que ele, de outra forma, mas ele fez desse jeito. E ele estabeleceu leis. Por exemplo, quando ele deu a terra para nós, para o homem. Então, os homens pecaram. Os homens se afastaram de Deus. Nós nos afastamos, a humanidade se afastou de Deus. Destituídos estão da glória de Deus. Por causa do quê? Por causa do pecado. O pecado não é de Deus. A Bíblia fala em 1 João 3, 8, a primeira parte. O pecado, quem comete pecado é... Completa o versículo, 1 João 3, 8, a primeira parte. Quem comete pecado é... Não, tem que abrir lá, né? Porque vocês não completaram. 1 João 3, verso 8, a primeira parte do verso. 1 João 3, 8, a primeira parte. Quem comete pecado é do diabo. Meu Pai, tem misericórdia. Quem aqui já pecou? Fala eu. Você é do diabo? Aqui está dizendo, quem comete, está se referindo à pessoa. A pessoa que comete pecado é do diabo. Olha aí. Porque o diabo peca desde o início. Ponto. Olha agora. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Olha que coisa linda que Jesus veio fazer. Veio para destruir as obras do diabo. Se Jesus não viesse, nós estaríamos perdidos. Não haveria salvação para nós. Se Jesus não viesse, não tinha salvação. Não tinha salvação. Aonde a gente ia buscar a salvação? No budismo? No islamismo? No hinduísmo? Aonde? Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. O contexto de Atos 4, verso 12. Vou ler o 12. O contexto anterior fala de Jesus. Aí, no verso 12, ele diz assim, Pedro diz, em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Olha o verso 12, repetindo, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação. Não há salvação em outro. Pois também, debaixo do céu, debaixo do céu, nenhum outro nome existe, dado entre os homens. Não é João, não é Pedro, não é Maria, não é o pastor, não é o padre. Nenhum nome, não existe nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Ele está se referindo a Jesus do contexto anterior. É só em Jesus que temos a salvação, amém? A Bíblia, se você ler agora, olhando aí em Hebreus
Hebreus, vou ver aqui para você, capítulo 8. Hebreus capítulo 8, verso 1. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote, tal que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifício, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, está falando de Jesus, se Jesus estivesse na terra, não seria sacerdote, porque já tinha sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Esses sacerdotes servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava para construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, porém, Jesus alcançou ministério superior ao deles, como também a aliança da qual ele é mediador é superior à aliança antiga, que está firmada em promessas superiores. Pois se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Verso 13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, aquilo que se tornou antiquado e envelhecido, perto está de desaparecer. Então, quando nós lemos o texto lá, em que Jesus vai participar da Páscoa, Mateus 26, 17, Jesus vai participar da Páscoa. A primeira Páscoa, aconteceu 1450, 1500 anos antes de Jesus nascer. E as coisas que estão no Antigo Testamento, a maior parte é figura, é sombra da realidade. Quando Deus fez o homem, Deus já olhou lá no fim, lá. Deus olhou que o homem, no começo lá, o homem ia pecar, porque o homem tem liberdade de escolha, e o homem escolheu errado. Então agora estragou o plano de Deus. Não, Deus proveu um plano de salvação, e quando concluir esse plano de salvação, o propósito que Deus tinha para Adão e Eva lá no início, antes de pecar, vai continuar. Porque o plano de Deus e o propósito de Deus se cumprirá. Amém? Aleluia? Na minha vida e na sua vida. Então, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, foram afastados, a humanidade pecou, a humanidade foi afastada da presença de Deus. Aí você vai ver figuras de linguagem, tipos que Deus vai mostrar no Antigo Testamento, até chegar à realidade. A realidade, o Salvador, é Cristo, homem. O homem pecou, então é o homem que tem que pagar. É o homem que errou, é o homem que tem que ser punido. Então, quando o homem peca, a Bíblia fala em Romanos 3, 23, todos pecaram, porque o pecado estendeu a toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Todos pecaram, todos estão afastados da presença de Deus, não tem como retornar. Humanamente falando, eu queria retornar, eu acho que eu vou dar um jeito. Não, olha o Salmo 49, olha o Salmo 49. Ainda que a revelação não está completa no Salmo 99, mas o salmista fala coisas assim, de deixar a gente assim, puxa, como que ele tem uma revelação dessa? Salmo 49, no verso 7, Salmo 49, verso 7, olha o que o salmista diz assim, ninguém pode remir o seu irmão, ninguém pode salvar uma outra pessoa.
ou dar a Deus, pagar a Deus o preço dele. Ninguém pode fazer isso. O verso 8: pois a redenção, a salvação da sua alma é caríssima, e os seus recursos se esgotariam antes, para que vivesse para sempre e não visse a decomposição. Então, a redenção, o remir de alguém, a redenção de uma alma é caríssima, e os seus bens se esgotariam. Por isso que o Senhor fala: uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Olha bem o valor que tem uma pessoa. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Todo o dinheiro do mundo não paga o preço de uma alma. Mas a Bíblia fala que todos pecaram, estão afastados da presença de Deus. Como que vai fazer então? Deus deu a terra para o homem. Deus deu a terra para o homem cuidar, para o homem dominar, para o homem zelar da terra. Vai chegar um momento em que Deus vai fazer a prestação de contas. Esse momento não chegou ainda, a não ser para quem está morrendo. Mas a prestação de conta de forma coletiva, a prestação de conta em relação à terra, à criação, não chegou ainda. Mas vai chegar o momento também. Vai chegar esse momento. Romanos 14, 12 fala: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Agora, você chegar lá, não é porque Deus, não, o pecado não tem como conviver com Deus sem ter acertado essa coisa do pecado. Porque o acusador vai reivindicar aquilo que é dele. Nós acabamos de ler: quem comete pecado é do diabo. O acusador vai reivindicar: é meu, ela é minha, ele é meu. Ele vai reivindicar. Por isso que é necessário ter um Salvador. Parece simples, mas eu preciso de um Salvador. Por quê? Porque eu tenho um acusador. E eu tenho um negócio que pertence a ele. E que esse negócio chamado pecado está condenado a ficar eternamente num lugar terrível. Onde tiver o pecado será punido. E se o pecado está em mim, vai ser punido, eu vou ser punido. Porque o pecado está em mim. Paulo disse: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Vejo dentro de mim uma coisa guerreando. E ele fala: não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Então o pecado habita. Então é preciso ficar livre disso. Como que eu vou ficar livre? Eu não consigo. Mas ele fala no final do capítulo 7: graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós precisamos de um Salvador. Alguém para salvar. Mas como? Como que alguém vai salvar a gente? Se foi o homem que pecou, todos pecaram, ninguém vai conseguir salvar ninguém. Olha bem o que é que Deus havia pensado. Para Deus vir na terra como homem, Ele não pode vir do nada. Ele tem que ter, entre aspas, a permissão do homem. Então, o que é que Deus faz? Faz uma aliança com Abraão e com os descendentes de Abraão. E Deus começa a ter então um povo na terra. Esse povo é o povo de Deus, é o povo de Israel. Esse povo é de Deus. E Deus é o Deus deles. Então, por Deus ter um povo na terra, por conta de uma aliança que Ele tem com aquele povo pode pedir para Ele pode atender aquele povo. Mas Ele também pode pedir alguma coisa para aquele povo, e aquele povo tem que abrir as portas para Ele. É por isso que Deus age no Antigo Testamento por meio de Israel. E é por isso que Deus vai vir e Maria vai ficar grávida. Maria é descendente, Maria é do povo de Israel, Maria é do povo de Deus. Deus pode usar o corpo de Maria, porque Maria pertence ao povo de Israel e Deus tem uma aliança com esse povo. Então Deus não vai vir na terra no meio do povo da Babilônia, do Egito, da Assíria. Ele vai vir no meio do povo de Israel, porque é com Israel que Ele tem uma aliança. Então Ele pode pedir, Ele pode usar. Então quando Maria está ali, o anjo vem e fala para ela:
que ela é agraciada diante do Senhor e que ela vai ficar grávida. E ela diz: mas como se dará isso se eu não tenho relação? E o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo. Por que faz isso com ela? Porque ela pertence a um povo que tem uma aliança com Deus. E por que Deus precisa fazer isso? Porque todos pecaram. E é necessário que o homem resolva a situação do erro que o homem cometeu. Mas todos estão no mesmo erro, todos não têm condições de pagar o pecado dele, a conta dele. Então vai vir um homem que não tem conta nenhuma, que é inocente, para pagar a conta daquele que está sem condições de pagar. Por isso que Jesus, Deus se faz carne e habita no nosso meio. Inocente, amém? Glória a Deus. Como homem, ele vai pagar a conta do homem. A conta que é impagável. Aquele homem, o nosso Deus, na pessoa, no homem Jesus, vai pagar a nossa conta. Então olha que coisa linda agora. Então quando a gente lê assim, Romanos 3, 23, quando você pega lá e abre lá, Romanos 3, 23. Abre comigo para você ver. Quando você lê Romanos 3, 23, Romanos 3, 23, vamos todo mundo ler o 3. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Espera aí então, olha aqui em mim. Todos pecaram, a palavra destituído eu posso substituir ela por afastados estão da glória de Deus. Aí o verso 24 fala agora, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é a justificação? A justificação que ela vem, a justificação acontece imediatamente após a pessoa entregar a vida para Cristo, quando isso é feito de coração. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus de coração, a justificação é o passo imediato. A justificação é você estar diante de Deus a partir daquele momento, reconciliado e justificado. Isso significa como se você nunca tivesse pecado. É como se você nunca, como eu, nunca tivesse pecado. Sabe por quê? Porque alguém pagou a nossa conta. Agora, então, quando eu olho aqui, olha bem, Romanos 3, 23, todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Se eu pegar agora Colossenses capítulo 1, olha bem, Colossenses capítulo 1, um pouquinho mais à frente aí. Colossenses capítulo 1. Está na mão, sim ou não? Olha o verso 26 e o 27. Verso 26. O mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. A eles, Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é, ao mistério, que é Cristo em vós, esperança da glória. Então, nós estávamos afastados da glória de Deus, e o mistério estava oculto nas gerações passadas, e foi revelado a nós agora, que a gente estava afastado da glória de Deus, isso estava oculto. Como que Deus ia resolver isso? Mas Deus revelou e mostrou que Cristo é a esperança da glória. A gente estava afastado da glória, agora Cristo é a esperança da glória. Amém, aleluia. Ele é maravilhoso, amém, glória a Deus.
E quando a gente fala em Páscoa, Jesus ele vai participar então da última Páscoa dele em vida. E como nós lemos em Hebreus lá, muita coisa no Antigo Testamento era figura da realidade. O tabernáculo de Moisés era uma figura da realidade. A antiga aliança feita com Moisés era a figura da realidade. Porque Deus ia trazer a nova aliança por meio de Jesus. A nova aliança, a gente celebra ela ao mesmo tempo quando a gente participa da ceia. É o cálice da nova aliança no sangue de Jesus. A gente participa da nova aliança. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, quando a gente olha lá na questão da Páscoa, exatamente da Páscoa. Quando é que foi feita a primeira Páscoa? Aconteceu a primeira Páscoa. Já estava no plano de Deus. Na Páscoa, lá, quando aconteceu a primeira Páscoa, ia morrer um cordeiro, um animal, sem defeito. Sem defeito o animal. Deus, se levasse um cordeirinho com um defeito, o sacerdote olhou, ele está com, não serve, não vai. O que está mostrando? O homem, para pagar o pecado nosso, deveria ser sem pecado, sem defeito. O cordeiro era o tipo, é o símbolo, é a figura. Então, Deus trabalhou no Antigo Testamento de diversas maneiras, usando figura, e claro que a maior parte deles não entendia, a não ser por revelação de algum profeta. Mas no Novo Testamento isso ficou claro para nós, que Deus usou de tipologia no Antigo Testamento. E eles viveram a tipologia, mas para eles era uma realidade. Hoje a gente entende que era uma realidade e ao mesmo tempo era uma tipologia, porque tipificava Jesus. Deus trabalhou isso o Antigo Testamento inteiro. Matou um cordeirinho, o cordeirinho tem que ser sem defeito. Não pode ter defeito. Então, o que significa que Deus não vai aceitar nenhum homem no pecado. Ninguém pode remir a ninguém. Todos pecaram. Afastados estão da glória de Deus. Ninguém tem condição. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era o único que entrava uma vez por ano no Santíssimo Lugar, onde Deus se manifestava. E você lê Levítico 16, a vestimenta do sumo sacerdote, o aparato do sumo sacerdote, tinha que ser do jeito que Deus havia mostrado para Moisés. Aquela coisa toda ornamentada, com escrito aqui, né, uma lâmina, depois de tudo pronto, uma lâmina escrita nele, santidade ao Senhor. Um homem preparado, não era qualquer homem, tinha que ser o homem escolhido por Deus. Em Hebreus fala que ninguém toma para si essa honra, a não ser Arão. Essa honra foi de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então ninguém toma para si essa honra. Arão foi. Então ninguém entra naquele lugar santíssimo lá. Mas isso aí, que isso? Eu ajudei a construir. Porque quando Deus falou para Moisés construir o tabernáculo, muita gente ajudou, a mulherada ajudou a tecer as cortinas. A turma trabalhou, lê lá Levítico 25, trouxeram ofertas. Deus habilitou os homens a trabalhar, a fazer a arca, fizeram a arca, arrumaram, lixaram, fizeram o candelabro. Muita gente trabalhou lá. Deus deu habilidade para vários homens, está escrito na Bíblia, vários homens trabalharam na construção do tabernáculo. A turma estava lá ajudando a mulherada, costurando, outra ajeitando daqui e dali. Depois que estava prontinho no Êxodo, no final de Êxodo, capítulo 39, capítulo 40, está pronto, montado o tabernáculo. E Moisés falou para Deus, tudo pronto. Deus falou para Moisés, tira o povo de perto. Porque não tem como Deus se aproximar de um homem pecador e o homem pecador se aproximar de Deus. E Deus falou para Moisés, para ele pegar o óleo da unção, que Deus havia dito para Moisés preparar o óleo
um óleo feito com especiarias, um único óleo, que nenhum homem podia ter aquele óleo, se tivesse, morria. Então esse óleo foi preparado com várias especiarias, exclusivamente para consagrar o tabernáculo ao Senhor. E Deus deixou bem claro, nenhum homem deve ter esse óleo, senão morre. E quando Moisés então faz a consagração, a turma estava acostumada a pôr a mão. Quando Moisés acabou de consagrar, a Bíblia fala que a presença de Deus desceu no tabernáculo. Ninguém mais chega no tabernáculo. Eu estou acostumado já. Não chega não, filho. Não vai não, que vai dar zebra agora. Porque um homem pecador não pode se aproximar de um Deus santo. Deus é santo. Um homem pecador não pode se aproximar de Deus. Os 2 filhos do sumo sacerdote Arão, Nadab e Abiú, pegaram o incensário e um olhou para a cara do outro, vamos entrar lá porque é o nosso papai. É o nosso pai. Nosso pai entra lá. E os filhos do sumo sacerdote, Nadab e Abiú, foram entrar no santíssimo lugar. Não chegaram nem chegar no santíssimo lugar. Morreram no santo lugar, fulminado por um fogo que veio do santíssimo lugar. Não puderam entrar, não puderam chegar. Por que eu imagino, né, isso a Bíblia não fala que eles morreram no santo lugar, eu que estou falando aqui. Por que eu imagino que eles morreram no santo lugar e não no santíssimo lugar? A Bíblia não fala qual lugar que ele morreu exatamente no tabernáculo. Eu estou falando que eles morreram no santo lugar e não no santíssimo. Por que eu estou falando isso? Coisa minha, por que eu estou falando isso? Porque quando eles morreram, Moisés falou para Arão, fala para os moços tirar os corpos. Se tivesse no santíssimo lugar, não tem como ninguém tirar corpo. No santo lugar ainda pode entrar, mas no santíssimo lugar ninguém entra, a não ser o sumo sacerdote. Então provavelmente tudo indica que eles morreram no santo lugar. Tiraram os 2 meninos fulminados, queimados, filho do sumo sacerdote. O sumo sacerdote, quando viu os filhos mortos, ele ameaçou de chorar, porque o filho acabou de morrer. Moisés estava ali. Olha o que foi dito para o sumo sacerdote. Moisés falou para o sumo sacerdote assim, não chora, não chora. Sabe por quê? Porque está sobre ti o óleo da unção. Você não pode chorar, não pode lamentar agora. Dá um tempo aí agora. Então não é brincadeira as coisas de Deus. Ninguém pode entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Ninguém pode entrar. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Aquele véu grosso para separar o santíssimo lugar do santo lugar. Ninguém pode entrar lá. No santo lugar até pode entrar os sacerdotes preparados. Mas para entrar ali no santo lugar, tem que passar primeiro pelo altar do holocausto. A primeira coisa que você entra no tabernáculo, você encontra é o altar do holocausto. O altar do holocausto é onde morre um animal, onde sangra um animal. Depois que você passa pelo altar do holocausto, você caminha e vai então, antes de entrar no santo lugar, tem uma pia com água, onde você vai se lavar, para depois entrar no santo lugar. No santo lugar tem lá os pães da proposição, tem o candelabro e tem o altar de incenso. Até ali, os sacerdotes, só levitas poderiam entrar. Nenhum outro homem de outra tribo, de tribo nenhuma, podia entrar lá. Eram 12 tribos. Aquele punhado de gente da tribo de Ruben, da tribo de Asser, da tribo de Benjamim, da tribo de Naftali, da tribo de Simeão. A gente queria também, nós temos um homem. Não pode. Foi escolhido só a tribo de Levi. Ninguém pode entrar. Só os levitas, acima de 20 anos, preparados, consagrados, para entrar no santo lugar. Nossa, mas e no Santíssimo? No Santíssimo só um homem, o sumo sacerdote, na presença de Deus. E o sumo sacerdote, para entrar lá,
para entrar lá na presença de Deus, ele tinha que matar pelo menos 2 animais, pelo menos 3. Um animal ele vai matar por ele, sangrar o animal por ele, pela família dele. Depois ele vai mandar matar mais 2 animais, 2 bodes. Um bode é chamado de bode expiatório. O outro bode é o bode emissário. O bode emissário, ele mata aquele bode, coloca a mão e ele faz ali tipo uma oração, transferindo os pecados do povo de Israel para aquele bode emissário. E um homem designado por ele vai pegar aquele bode vivo e vai levar ele para o deserto, para um lugar onde ninguém nunca mais vai ver aquele bode. É chamado bode emissário, o bode que leva os pecados. E o outro bode é o bode expiatório que morre, e o sangue dele vai ser levado para dentro do santíssimo lugar pelo sumo sacerdote. Então temos 2, temos o expiatório e o emissário. O emissário é o que leva o pecado, o expiatório é o que morre pelos pecados. É o que garante que o sumo sacerdote pode entrar lá dentro com um pouco de sangue. Nosso Senhor Jesus precisa, você lê o livro de Levítico, cheio de ofertas pacíficas, de manjares, de holocausto, oferta queimada. Ele precisa de muitas figuras para tipificar Jesus. Jesus por si só resolve o problema de todo o Antigo Testamento e de todo o sacrifício. O sacrifício de Jesus é perfeito e aceito nas regiões celestiais por Deus. A morte de Cristo é perfeita, é aceita. Jesus, ele cumpre o papel do bode emissário, porque o bode emissário leva os pecados. Jesus levou os nossos pecados. Jesus cumpre o papel do bode expiatório, quando o bode morre pelos nossos pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele cumpre o propósito do sangue que é levado diante de Deus, para mostrar para Deus que alguém morreu, para que aquele homem, sumo sacerdote, pudesse entrar ali. Jesus, com o sangue dele, nós podemos entrar na presença de Deus. E só que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e ele passava pelo véu. Mas não, quando Jesus morre, Jesus rasga o véu de cima para baixo. E o acesso fica aberto para todos nós. E ele diz lá, Paulo escrevendo a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém consegue entrar lá. Então, quando nós temos um acusador, que por causa do pecado, porque todos pecaram, o acusador vai lá, vai descascar para acusar nós, a Bíblia fala: agora nós temos um advogado à direita do Pai. E o nosso advogado não perde de causa nenhuma. Amém, aleluia. Antes não tinha não, era só o acusador, só o acusador. Agora nós temos um advogado. Você tem um advogado agora lá. Amém? E não é advogado do Estado não, que às vezes falha. Esse advogado é fera mesmo. Esse não perde não, meu irmão. Então você vê que o Antigo Testamento ele mostra muitas figuras que tipifica Jesus, que mostra quem é a realidade em Cristo Jesus. Jesus é a realidade. O sumo sacerdote Arão entrava uma vez por ano. Aí depois ele morreu, teve que colocar um outro sumo sacerdote, descendente de Arão. Aí depois de ano, o outro morreu, colocou outro sumo sacerdote, descendente daquele. O nosso sumo sacerdote é um só. Hebreus fala, ele é o sumo sacerdote. E ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, ele entrou no verdadeiro santuário. E não precisa ter substituto, porque ele não morre. Ele vive para sempre. Amém, aleluia. Ele nunca morre. Aliás, ele já morreu, mas ele venceu a morte. E agora vive para sempre. Então nós estamos hoje aqui na Páscoa, comemorando a Páscoa. A Páscoa não é, sabe, aquela coisa assim, chorosa. Foi, mas ela apontou para Cristo. Quando Jesus participa da Páscoa, da última Páscoa, ele come a Páscoa. É impressionante o que Deus faz. Quando Moisés estabeleceu a Páscoa, 1400 anos, 1450 anos antes de Jesus nascer na terra,
A Páscoa foi instituída por Moisés na última praga. Qual a praga? A mesma praga do que mesmo? A morte dos primogênitos. Está esperto, hein? Está firme aí. Bênção de Deus aí. Glória a Deus, irmão. Continua nessa, firme. Qual que é a primeira praga? Eu gosto de falar. Qual que é a primeira praga? Primeira praga. Qual que é a primeira praga? Primeira praga, lançada no Egito, as águas foram transformadas em sangue. Segunda praga? Segunda praga? A praga das rãs. Terceira praga? A praga dos piolhos. Quarta praga? Quarta praga? A praga das moscas. Quinta praga? Quinta praga? Peste nos animais. Peste nos animais. A sexta praga? Sexta praga? Feridas nos homens, úlceras nos homens. Sétima praga? Sétima praga? Chuva de pedra, saraiva. Oitava praga? Oitava praga? A praga dos gafanhotos. Nona praga? Escuridão, trevas por 3 dias. E a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Outra coisa, quando você lê lá, talvez você, eu sei que muitos de vocês saibam, outros não sabem. Quando deu a primeira praga, a água transformou em sangue em tudo quanto é lugar. A segunda, rãs em todo quanto é lugar. A terceira, piolhos também. Depois a Bíblia fala assim, que Deus fez distinção entre o povo do Egito e o povo de Deus. O povo de Deus com relação ao povo do Egito. As pragas que caíam ali, o povo de Deus estava vivendo no Egito, na terra de Gósen, no Egito. Quando morreu, por exemplo, quando deu a peste nos animais, só morreu animal egípcio, não morreu um animal do povo de Deus que morava no Egito. Nenhum cachorro, nenhum gato. Se tivesse algum ratinho lá no meio dos israelitas, não morria também. Não morreu um animal dos israelitas. Choveu, deu úlceras no povo do Egito, mas o povo de Deus que morava no Egito não deu ferida em ninguém. Choveu pedra no Egito inteiro, mas em Gósen não choveu pedra. Veio a praga de gafanhoto, pegou tudo, mas em Gósen, no povo de Deus, não chegou gafanhoto. Deu trevas no Egito inteiro, mas na terra de Gósen havia luz. A Bíblia fala que Deus fez distinção entre o povo dele e o povo do Egito. Aí veio a morte dos primogênitos, que Deus falou para matar um animal. O animal deveria ser sem defeito, pegar o sangue do animal e passar nos umbrais da porta do lado de fora. Na casa onde não tivesse o sangue passado nos umbrais da porta do lado de fora, à meia-noite o anjo da morte ia passar no Egito. E na casa onde não tivesse o sangue, ia morrer o primogênito. Se você estivesse no Egito e a sua família não cresce em Deus e não passasse o sangue do lado de fora, quem morreria na tua casa? O primogênito é o filho mais velho. Quem morreria na sua casa? Sua mãe não acreditou, seu pai não acreditou e não passou o sangue do lado de fora. E à meia-noite, quem morreu na sua casa? Se você estivesse lá. Mas glória a Deus, se você estivesse lá, você passaria o sangue. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você passaria o sangue. O povo de Deus creu. Matou o cordeirinho direitinho, o cabrito, passou o sangue. À meia-noite o anjo da morte passou no Egito. Na casa onde não tinha o sangue por lá de fora, morreu gente dentro. Mas na casa onde tinha o sangue, o anjo passou por cima. Por isso que se comemora a Páscoa. Páscoa vem da palavra hebraica pesache, que significa passagem do anjo por cima. Eles comemoraram a passagem do anjo por cima. Comemoraram a Páscoa. Aí de ano em ano eles comemoravam a Páscoa.
De ano em ano eles comemoravam a Páscoa, até que Jesus nasceu, a família de Jesus também comemorava a Páscoa. Aí quando Jesus está aqui então, em Mateus 26, Jesus vai comemorar a Páscoa. Mas ele é o verdadeiro Cordeiro, que vai participar de uma Páscoa, que ao mesmo tempo ela é real, mas ela tipifica a realidade que é Jesus. O Cordeiro da Páscoa está participando da Páscoa. Amém, aleluia. O Cordeiro sem defeito. Por que é sem defeito? Ele passou diante de Herodes, diante de Pôncio Pilatos. Você pode ler o texto. Quando Pilatos conversou com Jesus, quando Herodes conversou com Jesus, tanto Pilatos como Herodes falou assim: não vejo nele crime nenhum. Herodes falou: não vejo nele culpa nenhuma. É como se estivesse falando assim: o Cordeiro não tem culpa, não tem mancha, não tem pecado, ele é perfeito. Amém, glória a Deus. Que coisa espetacular que Deus faz na cara do diabo. Quero que o que é do diabo diga se ele tem defeito. Olha o que Deus faz. Os homens que são usados pelo diabo vão dizer se o Cordeiro tem defeito. Herodes olha, investiga, analisa Pilatos, e eles falam, pode ler depois João lá, capítulo 19, 20, ele não tem defeito, não tem culpa, não vejo nele crime nenhum. Jesus é sem pecado, é imaculado. Ele passa na prova. Então o Cordeiro pode morrer, ele será aceito. Amém, glória a Deus. Então a Bíblia fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 20, 21 em diante, que nós não fomos comprados com prata, nem por ouro, mas pelo precioso sangue de Jesus, derramado como um cordeiro. Em 1 Coríntios capítulo 5, para a gente terminar aqui a nossa palavra de hoje, ele participou da Páscoa. E em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, está escrito, 1 Coríntios 5, 7 está escrito: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento. Olha o finalzinho do versículo 7, 1 Coríntios 5, 7. Pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Jesus é a verdadeira Páscoa nossa, que morreu por nós, foi sacrificado por nós e foi aceito na glória. Amém, aleluia. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados. Sabe quando você está sujo, né? Você preciso tomar um banho. Nossa, você vai tomar um banho, a água, né, na torneira lava, no chuveiro lava. Olha lá no Apocalipse para você ver o que lava pecado. Olha o que lava pecado. Ó. Mostrar para você o que lava pecado. Lavar sujeira é água com sabão. E lava sujeira é água com sabão. Olha o que lava pecado. Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1. Verso 4. Apocalipse capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Amém, aleluia. Jesus nos lavou dos nossos pecados. O que ele usou para lavar? O sangue dele. É o sangue de Jesus que lava os nossos pecados. Amém, glória a Deus. Jesus é a nossa Páscoa. Glória a Deus, meu irmão. Talvez você entrou aqui hoje aborrecido, chateado, com a situação aí para resolver, mas a pior situação, o pior problema já foi resolvido. Aí Romanos 8, 31, 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É Romanos 8, 32. Se ele não poupou o seu próprio filho, como também não nos dará com ele todas as outras coisas? Se ele não poupou Jesus, você acha que ele não vai dar as outras coisas também?
E Jesus falou para os discípulos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Confia no Senhor, minha irmã, confia no Senhor, meu irmão, amém, aleluia. Participa da Santa Ceia, coloca a tua vida no altar de Deus, participa da nova aliança no sangue de Cristo. Não podemos participar de qualquer jeito, de qualquer maneira, em pecado, porque trazemos condenação para a nossa vida, mas vamos participar pela fé que Ele nos livrou dos nossos pecados, que Ele perdoou a gente, e vamos viver, buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pode preparar a ceia aqui então? Vamos preparar a ceia, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe, que você possa ficar firmado no Senhor, sabendo que Ele é a nossa Páscoa. Ele participou da Páscoa, sendo Ele a verdadeira Páscoa. A Páscoa na qual Ele participou, tipificava Ele. Ele é o antítipo, Ele é a verdadeira Páscoa. Ele é a realidade. Jesus é a realidade. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Estávamos destituídos da glória.